Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Não Podcast. Eu sou Helena Margarido, especialista em criptomoedas e assuntos aleatórios. E hoje eu estou aqui com a Mariana Aldrighi, que é da USP, da FEComércio. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Helena. E com o Felipe Paleta, nosso também analista e também já especialista em assuntos aleatórios. Seja bem-vindo. Estou muito especialista aqui em assuntos aleatórios. Estou aqui quase toda semana. Nosso braço direito aqui no Não Podcast. Mariana, fala um pouquinho da tua trajetória, porque assim, eu não consigo nem apresentar o teu currículo de tão vasto que ele é, né? Conta pra gente. Conto. Não é tudo isso também, né, gente? A pessoa estava lá no interior de São Paulo, em Limeira, e resolveu procurar uma faculdade que fosse diferente, achou o curso de turismo. E aí eu sou formada em turismo, trabalhei em diversas empresas no setor de turismo, mas quando eu estava em hotelaria me convidaram para fazer mestrado. Aí eu fiz o mestrado em turismo também, ainda trabalhando na área. Do mestrado para o doutorado foi natural e aí fui convidada para dar aula. Então, desde 2001, eu compartilhei meu tempo de trabalho entre trabalhar em empresas do setor e dar aula. Depois virei só professora, pesquisadora e fui atuando com isso e, enfim, mantive as amizades no setor e mais recentemente fui convidada para presidir o Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo, onde eu consigo conversar com quem está tomando as decisões do turismo no Brasil. Então é bem legal. Que legal. E o que fez você se apaixonar por turismo? Como que foi? O que foi esse clique assim? Olha, difícil dizer o que me fez apaixonar. Eu gostava muito da ideia, primeiro, né, de sair de casa. Então, vamos fazer uma faculdade para ficar longe da casa dos pais. Depois, quando eu descobri que naquele ano, 94, foi o segundo curso mais disputado da USP, deu muita tristeza. A relação era 74 candidatos por vaga. Nossa. Foi. Mas era uma turma muito pequenininha, eram 20 alunos. O curso nem era incrível, assim, era um curso muito teórico para estudar muito das proposições de ordenamento do território, de como o turismo deveria acontecer para ser sustentável, enfim. Mas a USP é um ambiente incrível, né? E aí a biblioteca era sensacional, tinha livros que a gente nunca tinha ouvido falar fora daquele ambiente. E comecei a entender, acho que o que me pegou mesmo foi o fato de que na teoria o turismo era uma coisa tão interessante e na prática ele nunca foi. E quando eu fui, né, trabalhar nas empresas, trabalhei com cruzeiros, trabalhei com resorts, trabalhei com eventos, só não trabalhei com aviação. Você olhava, não batia nada do que estava nos livros. Nada. Tipo, absolutamente. E aí eu falei, nossa, mas tem coisa para melhorar, né? Tem... Tanto que até hoje... O Brasil tem coisa para melhorar? Né? Que novidade! Eu sei que até hoje eu coloco, tá lá nas minhas redes sociais. Eu sou apaixonada pelo turismo, porém inconformada com o turismo brasileiro. Porque, pelo amor de Deus... A gente vai falar sobre isso. Não vou dar spoiler. Aqui na Monet a gente está fazendo um filme sobre turismo. O Paleta está por detrás dessa superprodução. E uma das coisas, né, Paleta, que você estava trazendo era que o turismo é um termo amplo, né? E o que ele significa? Então, o que é turismo, no fim das contas? Né? Então, isso é bem curioso, né? Na verdade, a gente tem uma das grandes estrelas do nosso filme aqui com a gente hoje. Por isso eu agradeço, mas... Assim, no filme foi legal porque a gente conseguiu cobrir um pouco, pincelar um pouquinho do que é esse universo, né? Porque quando a gente fala em turismo é muito amplo e acho que ela vai conseguir explorar aqui muito melhor do que eu. Mas a gente está falando de rodoviário, está falando de aviação, está falando de infraestrutura, a gente está falando dentro das micro-regiões, né? Em uma série de cadeias que alimentam a economia de uma micro-região ou de um país como um todo, né? Então, em cada país você tem uma diferença de representatividade do turismo. Então, nesse filme, a gente tenta explorar um pouco dessas potencialidades e também mostrar um pouco dos riscos, né? Então, quando a gente fala dessa questão que ela já levantou aqui, o Brasil potência, né? Isso traz para a gente grandes oportunidades quando a gente fala em investimentos, mas também traz alguns riscos. E eu acho que o investidor ele não pode se alienar disso, né? O que é o turismo, Mariana? Vamos lá. Fala, professoral. Toda vez eu lembro... vocês lembram daquela cena do Pica-Pau, quando ele pensa em ficar rico, aí ele imagina navio, viagens, mulheres, né?
Tem essa cena icônica, porque acho que no senso comum, turismo é absolutamente uma atividade de muito prazer, de muita alegria e, portanto, muito supérflua. E isso acaba que resvala na desimportância política e econômica que muitas vezes a gente vê em alguns países. Mas o que é turismo? Para as definições oficiais, turismo são todas as viagens que você faz que não são ou militares, ou religiosas, ou por questões de refugiado, guerra, enfim. Então, praticamente todas as viagens que a gente vê que são organizadas e envolvem alguma atividade econômica, são turismo. Ou seja, bate-volta para a praia é turismo. Entendi. Sair para comprar alguma coisa numa cidade e voltar é turismo. E é muito legal porque os estudos do turismo começam porque 2 economistas começaram a perceber um movimento econômico diferente quando ingleses passaram a buscar áreas termais para passar o verão ou para fugir do inverno, e aí levaram, claro, suas carteiras, e aquelas cidades floresceram financeiramente. Então você tinha mais atividade cultural, mais compra, mais demanda, né, os serviços de alimentação, e naturalmente é isso que a gente deveria de alguma forma estar prestando atenção, que é o turismo é um movimento de pessoas com algum poder de compra, qualquer. Então eu vou ter desde o mais simples, como você citou, o bate-volta, até o turismo de luxo e toda essa miríade de segmentação. E, obviamente, tudo que isso impacta, geração de empregos, impostos, etc. O que acontece na prática? A maioria de nós põe turismo no orçamento como item de férias, né? E por isso... É quando dá tempo, exato, né? E é 1/12 do ano, ou menos que isso, e quando cabe, né? Quando você não tem um plano de reforma, uma troca de carro, um filho, escola, enfim. E aí, naturalmente, isso replica na importância que a gente vai dar para as estratégias de turismo. É interessante pra caramba. E tem como você medir o potencial turístico de uma região? Tem, né? Como que se faz isso? É possível medir potencial, mas eu sou a pior pessoa para responder, porque eu sou contra o discurso do potencial. Desde 1930, mais ou menos, a gente fala de potencial no turismo brasileiro. Foi um discurso do governo do Getúlio Vargas, meio que para tirar um pouco os aspectos socioeconômicos da discussão. E desde então, quando você olha praticamente qualquer político, qualquer candidato vai falar, mas o Brasil, esse país com esse potencial ambiental, com essas praias, com essas matas e tal. Então, assim, quase 100 anos de potencial sem realizar tem uma coisa errada. Mas eu posso necessariamente entender que determinados lugares com uma beleza natural têm potencial de exploração, lugares com condições de receber eventos ou de realização de negócios também tem, mas o medir potencial de onde eu estou é mais entender as possibilidades de projetos virarem realidade. Então, eu consigo construir alguma coisa e gerar emprego, ou eu consigo pensar um festival temporário e ele, ainda que temporário, trazer alguma coisa. Festival de Inverno de Campos do Jordão. Por exemplo. Ou eu gosto mais do exemplo do Burning Man, né? Acho que combina muito com a audiência de vocês, porque assim, quem diria que no meio do deserto, no nada, você ia gerar um festival que nasce secreto e hoje é absolutamente uma indústria, né? Super envolvente e com réplicas em alguns outros países do mundo. Mas sim, o Festival de Campos que você citou é histórico, é um exemplo a ser seguido. A gente tem aqui próximo de São Paulo alguns festivais que acontecem em Itu, em Sorocaba. Então também, o Pop-Up Festivals de maneira geral são interessantes para quando você não tem a estrutura completa. Barretos é uma cidade. Eu ia citar isso, os rodeios, as festas da uva, festa do caqui, festa do... Elas são interessantes, mas elas não podem ser o único esteio da economia, né? Tanto que Barretos hoje é uma cidade que depende, ou melhor, que lucra mais com turismo de saúde, por causa do hospital, do que com a festa do peão. Porque também existe o turismo de saúde, é isso? Existe um turismo de saúde. Afinal de contas, você vai viajar para se tratar em outro lugar, logo isso também é turismo, tá vendo? Estou aprendendo. Eu tenho até, acho que uma pergunta curiosa, assim, porque uma curiosidade do filme, né, que a gente comenta muito sobre o caráter, de certa forma, mais curto-prazista do setor em relação a outros, né? Quando a gente fala de mineração,
atividades que têm uma representatividade grande para a nossa economia, são planejamentos de 10, 20, 30 anos. Então, o que a gente está vendo hoje é um resultado de 20, 30 anos. No turismo, de certa forma, a gente consegue mensurar isso relativamente mais rápido. Assim, qual que é o desafio do planejamento? Assim, a gente precisa de uma unidade centralizadora, o governo tem que ter planos de ações e isso tem que ser revisitado sempre? Como que é essa? O ideal, ou pelo menos o modelo que a gente entende mais adequado, é que haja, se não um plano central, mas uma diretriz grande em relação à interpretação. O que para um país como o Brasil o turismo seria importante? Ele é um grande atrativo de moeda estrangeira, ou seja, se eu trago estrangeiros, eu vou ter uma entrada de capital que não estava aqui, que vai valorizar o que está aqui e que, obviamente, vai contar positivamente na nossa balança comercial. A gente tem, até um pouco antes da pandemia, um saldo muito maior de brasileiros gastando reais fora do que de estrangeiros deixando as suas moedas aqui. Agora, dá para num país como o nosso turismo ser prioridade? Não, é muito hipócrita a gente falar que tem que, né, realocar verbas para promover o turismo em detrimento de educação ou de saúde. Mas sim, tem projetos conjuntos muito interessantes. Então, a gente vê, por exemplo, pensando em países comparáveis, a Tanzânia tem um problema, ou um ponto forte interessante que é um problema também, que é se eles ampliarem demais o turismo de observação dos animais, eles comprometem o espaço dos animais. Então, o que eles fazem? Eles se posicionam como um destino de turismo selvagem muito caro. Então, eles pegam só a elite dos observadores. E quem não vai para a Tanzânia acaba indo para o Quênia ou para a África do Sul para ver mais ou menos a mesma coisa, mas os melhores produtos estão na Tanzânia como resultado de uma política de a gente vai ficar com um extrato definido desta atividade. A Argentina, por exemplo, fez uma avaliação que se eles privatizassem uma série de rotas e trouxessem aquelas companhias aéreas mais econômicas como a Ryanair ou a EasyJet, voar dentro da Argentina e para a Argentina seria mais interessante. E isso trouxe muito investimento, porque aí traz as companhias, mais empresas compram os aeroportos, aí você começa a ter construção de hotel. Então tem toda uma leitura que está muito vinculada à infraestrutura, a financiamento, a aportes e parcerias internacionais, que o Brasil não é que não considera, tem muita consideração, mas o Brasil tem uma teia burocrática tão grande e uma dificuldade monstruosa de convencer algumas pessoas que precisam ser convencidas, que a gente está nesse atraso ainda dos investimentos e do desenvolvimento. Mas só sintetizando a sua pergunta, pode ser uma política de Estado, mas ela principalmente tem que ser uma política que faça sentido econômico para os investidores, para que as pessoas queiram investir, como é o caso hoje, especialmente da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes. Ai, que interessante. Eu pegando o gancho no que você respondeu, eu ia falar mesmo sobre isso, né? O Brasil, ele tem essa questão de ser um potencial turístico, aí desde que eu nasci eu escuto isso e na hora que vai ver nada, inclusive faço a meia-culpa aqui, minha prima que é do interior conhece muito mais São Paulo do que eu, mas muito mais. Eu, assim, sei o básico de quando eu ia fazer excursão com a escola, esse tipo de coisa. E assim, na sua opinião, o que falta para a gente conseguir? Eu sei que a resposta não é binária, não é simples, fica tranquila. A gente está aqui para bater um papo. Então, na tua opinião, o que falta para o Brasil desenvolver o que seria o potencial dele, qualquer que seja o potencial dele no turismo? Bom, ontem, 13 de outubro, né, para pontuar quem estiver ouvindo a gente depois, teve um seminário de turismo de luxo. E foi muito legal porque uma das conclusões foi justamente essa. As fronteiras fechadas fizeram com que pessoas que sempre tiveram dinheiro para considerar só viajar para fora se vissem, entre aspas, limitadas a viajar pelo Brasil. E elas descobriram produtos absolutamente incríveis que foram concebidos para público estrangeiro, especialmente franceses, alemães, italianos, que têm um nível de exigência até muito mais alto que o dos brasileiros.
Dá um exemplo do que? Puxa vida, alguns hotéis em São Gonçalo do Amarante, na Praia do Patacho, São Miguel dos Milagres. Nossa, eu tenho uma lista aqui, mas os resorts de Paraty, de Angra, tem 26 produtos que a gente mapeou ontem. Os hotéis em Fernando de Noronha, alguns cujos nomes a gente nunca nem ouviu falar, muito específicos. Tem um no Rio Grande do Norte, totalmente focado em kitesurfistas europeus, né? E lotadíssimo, enfim, produtos bem, bem legais e que, claro, foram então vendidos para público brasileiro, que por sua vez compartilha nas redes sociais. E aí, como tudo que é produto estratificado para a elite, fica circulando primeiro nesse grupo e gradativamente vai descendo para outras classes quando os preços mudarem. A gente tem então um desconhecimento primeiro do que já está colocado no Brasil, até porque a capacidade, por exemplo, uma pousada, se eu não me engano, está na Bahia, chamada Vila de Peraínda, maravilhosa, maravilhosa, perfeita, tem acho que 8 quartos. Então, assim, se tudo der certo, ela vai ficar com reserva sem parar até 2023. Nossa. Então, é o tipo do empreendimento que também não vai precisar se divulgar intensivamente, porque já está bem divulgado nos círculos que quer e com a receita adequada. A questão é que, muitas vezes, quando a gente está falando de turismo, a gente esquece de uma lógica de consumo, que é claro que eu quero viajar e conhecer o Brasil, mas pode ser que desde criança eu tenha assistido tantos programas na televisão falando da Disney, que na hora que eu tiver dinheiro e oportunidade, a minha primeira viagem, ou a segunda ou a terceira, vai ser para a Disney, porque isso dá conta de sonhos antigos que ficam sendo reforçados. A gente também tem a coisa da inveja, ou seja, da necessidade de se exibir para um grupo ou para um núcleo, ou mesmo para você mesmo, ainda que aquilo não esteja claro, que é você dizer, olha, eu venho fazer essa viagem, eu venho, né, minha cidade preferida é Nova York, ou eu, por exemplo, que vivo falando que amo Londres, porque amo de fato, mas não gasto o mesmo valor viajando pelo Brasil. Então, tem uma educação a ser desenvolvida, mas naturalmente também temos que respeitar como que as pessoas decidem gastar o dinheiro delas. O mais importante hoje está em mostrar que turismo é uma atividade acessível, que eu não preciso necessariamente gastar muito para ter uma experiência legal. Às vezes de carro, a 2 horas ou menos de São Paulo ou de qualquer outra capital, tem um hotel bem legal, ou tem uma casa para alugar, ou tem uma cachoeira bonita. Então, o que está faltando na base é a combinação informação adequada com uma divulgação correta para os públicos corretos. Isso é muito maluco, né? Se você for ver nos Estados Unidos, a cultura deles é muito de explorar o país deles, né? Tanto é que você vê muita coisa de acampamento, deles irem até os canyons, etc. Né? Não sei se você ia falar alguma coisa. Não, eu ia, porque assim, eu fiquei curioso, porque eu vi uma notícia ontem de que lá na Arábia Saudita eles já tinham fechado um circuito para quem quisesse replicar os jogos daquela série Round 6 que saiu no Netflix. É uma coisa que bombou faz o quê? Faz um mês. Então, assim, eu queria entender também um pouco essa dinâmica. Como que é esse planejamento? Assim, existe esse tipo de situação no Brasil, de algo conjuntural, de pegar algo que está quente, transformar em um produto? Eu não vejo, mas eu posso estar muito viciada na minha bolha, né? Eu noto, por exemplo, uma coisa que eu sei que funciona bem no Brasil é o produto voltado ao público infantil. Então, muito rapidamente, os resorts que focam em famílias, eles vão lá e se adaptam aos personagens, fazem os acordos de licenciamento, né, tematizam quartos ou festas. Eu sei que isso funciona bem e tem um retorno bom. Então, marcas como a Aviva, dos resorts, Beto Carreiro, Bourbon, são marcas que se aliam, por exemplo, com Turma da Mônica, com Disney, com outras grandes marcas para licenciar personagens. E isso atrai o público, obviamente. Eu volto no exemplo de Londres para amarrar com esse da Arábia Saudita e de Dubai, que é assim, quem foi fã de Harry Potter, quem leu, né, os livros, deve... Eu tive que assistir os 7 ou 8 filmes com a minha filha de 8 anos. Eu tinha que ver junto porque ela tinha medo do Voldemort, então...
como tudo, né? A literatura é baseada nas cidades reais. Em algum momento os personagens vão para uma estação de trem e tem que se arremessar numa parede que é a plataforma. E muito rapidamente uma empresa vinculada, obviamente, aos estúdios Warner vai até a estação King's Cross e pergunta: a gente pode colocar uma plaquinha que aqui é a plataforma 9,5, né? 9,75? Eles falam: pode. Então a gente vai pegar um carrinho velho. Então, assim, apesar de ter uma articulação ali, empresa, em algum momento tem uma sinalização de uma plataforma com meio carrinho, uma coruja, uma mala, etc. E filas intermináveis de pessoas se formam para tirar foto. É claro que pouco tempo depois começam as Olimpíadas de Londres e aí tem que reformar a estação. Eles reposicionam isso e aí abre uma loja da Warner de produtos licenciados e agora as fotografias são cobradas. Muito dinheiro com venda de material licenciado, muito produto tematizado com uma marca de um filme, de uma escritora, a ponto de, quando terminam as filmagens do filme, os estúdios então são interditados para virar um parque temático de Harry Potter, e Harry Potter sozinho tem lá uma representação no orçamento do turismo da cidade de Londres. Como também a família real, né? Sozinha representa quase 35% do faturamento do turismo da capital. Uau! Em souvenir, etc. Então, assim, planejaram a família real para isso? Claro que não. A questão é que sempre vai ter alguém, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, em outros países que olham para isso mais mercadologicamente, enxergando as potencialidades. Eu brinco que quando eu vou para os Estados Unidos, teve uma visita que eu fiz para o Liberty Bell, na Filadélfia, né? Que é em tese o sino da liberdade, que, se eu não me engano, tocou 2 vezes, rachou e nunca mais tocou. O sino está lá imenso, do tamanho dessa sala, e tem um parque, eu não saberia dimensionar, mas ele é muito grande, sei lá, talvez 1/3 do nosso Ibirapuera, no meio da cidade da Filadélfia, inteirinho voltado para a visitação de um sino, com 4 pontos de vendas de souvenir, e tem todos os souvenirs que você imaginar. Então, qualquer pessoa que vá à Filadélfia acaba comprando alguma coisa nessas lojinhas, porque, né, fui a Filadélfia e lembrei de você, compro uma caneca, um boné, etc. E isso a gente não conseguiu replicar no Brasil, né? O brasileiro é um ávido consumidor de souvenir de fora, mas aqui a gente compra mal ou enfim, não está claro. Os nossos produtos, você vê um colega meu, um amigo muito querido, que fala de turismo, ele diz: como é que a gente não tem até hoje um museu da Bossa Nova? Né? Isso é maluco mesmo. Como é que a gente não tem uma tematização de Bossa Nova no Rio que possa estar 24 horas tratando isso para os estrangeiros? E esse é um exemplinho. Né? Aí você tem outros ritmos, outras culturas, outras abordagens literárias, e nos dá a sensação, não é só aquela coisa, é falta de vontade, é aquela combinação, faltou pôr os olhares realmente que podem gerar isso e que não desanimem frente aos desafios, num primeiro momento, burocráticos, tributários, para romper com isso e levar o Brasil para outro patamar. E como que você vê a questão do desenvolvimento de cidades, não exatamente irmãs, mas assim, com os mesmos problemas que a gente vive aqui no Brasil, como Buenos Aires? Porque Buenos Aires, assim, eu não tenho os dados, como que é, Paleta? Só Buenos Aires tem... Recebe mais turistas, se eu não me engano, do que o Brasil todo. Que o Brasil todo, Buenos Aires, com tango, que nem é um negócio popular, o samba é muito mais popular. Gente, como isso? Então... Aí é a professora chata de novo. Quem são esses turistas, né? Em sua maioria são brasileiros, que quando, ou pelo menos antes da pandemia, foram comparar os preços de uma viagem para Buenos Aires e uma para Maceió, a de Buenos Aires era mais barato. Vantagens agregadas: é internacional, na volta passa no free shop, posta e pega bem. Tem que lembrar que são brasileiros que a gente está conversando, né? E nós somos o melhor vizinho para destinos turísticos. A gente tem uma população e um desejo de consumo muito grande. E a economia da Argentina não é uma economia que, o peso que só permite, perdeu valor, né? Que permite que eles venham gastar muito, mas fazem uma falta imensa. Imagina, o estado de Santa Catarina está morrendo de saudade de muito, o estado do Rio de Janeiro também, São Paulo também. Eu sinto que falta uma compreensão refinada
e de pés no chão mesmo, disso, assim, qual é o problema da gente olhar no espelho e ver quem somos e entender que a gente preferiria ir para Buenos Aires do que ir para um lugar ainda que um pouco mais barato, mas aqui mesmo. Que essa necessidade de dizer, de realizar ou de conquistar faz parte e que de alguma forma ainda movimenta um pouco da nossa economia. Deixa um pouco de dinheiro aqui, porque o agente de viagem está aqui, parte da companhia aérea está aqui, enfim. Mas a gente tem a barreira da língua, né? O brasileiro até entende um pouco do castelhano, mas o argentino e o chileno não conseguem entender o que a gente fala, por mais portunhol que a gente tente fazer. Não, e ainda assim, então nós que não conseguimos desenvolver o nosso turismo, nós somos os grandes responsáveis pelo fenômeno Buenos Aires. Sim. Que maravilhoso. E por que é tão mais caro você ir, por exemplo, para Maceió? É o que? É infraestrutura? Falta avião, falta rota? Não, aí é só imposto. A gente tem essa discussão maravilhosa que está hoje na Câmara, né, da questão do ICMS. O ICMS sobre o querosene de aviação é um componente determinante dos preços das passagens aéreas. 40% a 45% do preço da passagem é dolarizado. E aí o professor Eduardo Sanovics, ele sempre explica, ele diz assim, existe uma questão de, eu esqueci o nome, quando você tem a mesma tratativa, assim, se um país não cobra imposto, esse outro país também não pode, é bilateralidade, se eu não me engano. Então, um avião que vá fazer um voo, São Paulo, Buenos Aires, vamos supor que dure 3 horas, e Buenos Aires não cobra o ICMS, então o combustível que ele vai abastecer aqui também não vai ser cobrado. É reciprocidade. Reciprocidade, obrigada. Mas para Maceió, como é Brasil cobra-se. Então, é o mesmo trecho com o mesmo consumo, mas é mais caro voar internamente. E teve um momento que conseguiu-se uma negociação no governo do estado de São Paulo de reduzir um pouco esse peso do ICMS, mas qual era o argumento? De que forma a gente repõe esse dinheiro para arrecadação dos cofres públicos? Por quê? Volta lá no começo, turismo não é supérfluo, quem faz não é rico, as pessoas podem pagar, então para que deixar mais barato? Que é um pensamento completamente viciado, mas se o setor não é capaz de mostrar para o secretário, né, de Fazenda, para o pessoal da economia que esta queda na arrecadação de impostos em X meses volta em investimento ou volta em movimento de consumo mesmo, próprio ICMS, mas em outros setores. Ou eu posso atrair mais companhias que vão investir e gerar emprego. Se a gente não faz essa conta claramente... Pode cair na lei de responsabilidade fiscal. Não só o argumento que a gente ouve é 4 mil policiais vão ficar sem salário. Mas esse é um ponto interessante, assim, a gente discutiu com bastante gente no filme, que é a questão dos dados, né? O Brasil não usa bem os dados, né? Não tem histórico. Em turismo não tem histórico. Os cursos eles eram vinculados à área de comunicação, né? São ainda, mas a maioria nasceram junto com relações públicas e jornalismo. Não vem com uma base de análise de dados. O aluno originalmente já vem muito avesso à estatística e análise. E aí você tem uma massa de profissionais muito bons na comunicação, mas pouquíssimo profundos na elaboração de relatórios ou de análise de dados. Em 2 ou 3 anos isso não muda, mas quando você olha para 30 ou 40 anos de formação que repete esta lógica, você vai ver que as grandes discussões de turismo ficam sempre nas manchetes. Né? Você não aprofunda, você não consegue. Até agora eu tenho um convite que é me produzir um relatório sobre a produtividade do turismo brasileiro e eu não consigo. Né? Eu consigo afirmar que ela é muito baixa, mas ter clareza de que o que retorna uma hora de trabalho, o quanto ela custa para atrair investimento em relação a construir uma fábrica ou, enfim, a fazer um outro tipo de parceria, e a gente não tem esses elementos, a gente só tem réplica de estudos internacionais. Gente, que absurdo. É desanimador. E assim, é óbvio que Covid, né, deu um chacoalhão no setor inteiro de turismo, já teve essa questão de você falar do fechamento das fronteiras e tudo mais, mas a longo prazo, o que você acha que mudou para sempre assim, no setor de turismo por conta da pandemia?
Vou voltar um pouco no tempo, que acho que vai fazer sentido para os ouvintes. A gente teve, para quem lembra, né, o que seria a terceira fase da estabilidade econômica nascida lá no governo Lula, primeiro governo Lula. Então, numa primeira fase, você melhora a sua vida e arruma as coisas dentro de casa. Então, o pessoal comprou geladeira, televisão, enfim. Depois, a segunda fase, melhorou a casa e eventualmente parcelou um carro, né? Assinou internet, streaming, enfim. E a terceira é quando mais ou menos a vida está resolvida, você vai para o convênio médico, os cursos de inglês ou faculdade, enfim, e as viagens. Então, essa terceira fase entra na vida dos brasileiros de uma forma tão interessante que por anos seguidos, até 2014, todo ano, se perguntados o que era prioridade ou desejo para fazer no próximo ano, viagem aparecia, viagem nacional entre o primeiro e o segundo lugar, e viagem internacional estava sempre entre o quarto e o quinto lugar para todos os brasileiros de todas as classes. Quando a gente coloca a viagem como fundamental, não vai mais sair, né? E aí acontece Copa, acontece Olimpíada, você vai ter toda uma flutuação econômica, melhora, depois piora, mas as pessoas não deixam de viajar, elas mudam o jeito que elas viajam. Então, antes, conseguia-se viajar 10 dias de avião com a família toda em hotel, então agora 7 dias, né, numa casa alugada, ou então agora a gente vai mais de avião, a gente vai de carro, mas o hábito da viagem fica preservado. Comecinho de 2020, sem nenhuma percepção de pandemia, apesar de que os dados já estavam colocados, aparecia que 2020 ia ser o melhor ano depois de 2014. Ou seja, ele vinha já num crescendinho de 4% ao ano, mais ou menos, mas 2020 ia estourar para tudo de maravilhoso. Pandemia, para tudo, começa a recuperar casas de aluguel e aluguel de carro entre julho e agosto. Esses dois setores fecharam 2020 sem prejuízo, que foi maravilhoso. E aí, 2021, em quase todas as pesquisas de desejo, viajar, encontrar os amigos, visitar a família, etc., tá lá, top 1, top 2. A coisa que eu mais queria poder fazer hoje era viajar, por vários motivos, mas... A única coisa que ninguém conseguia lá em janeiro, fevereiro, colocar na conta era o efeito agora, né, da má gestão do governo. Então, a inflação e a queda no poder de compra das famílias pode afetar esses sonhos. Mas, de novo, não é que as pessoas não vão viajar, elas vão viajar de uma forma diferente. Vão viajar mais barato. Possivelmente. Só que a demanda reprimida ela é tão grande que de agora, outubro, até fevereiro, já praticamente não tem mais lugar nos produtos de luxo do Brasil. Nota de ontem que eu li, eu acho que foi na Bloomberg, preciso ver minhas fontes. Não tem mais vagas em classe executiva do Brasil para a Europa até janeiro. Uau! Então, claro que também não tem o mesmo volume de voos. E conforme vai abrindo voos, vai abrindo mais vagas. Mas, então, há uma classe A e AB que tem recursos, que não foi afetada financeiramente pela pandemia e que vai viajar independentemente da variação cambial. O que pode acontecer é a gente perceber essa demanda pressionar os produtos brasileiros por preços ou descontos, com aquele argumento de que, nossa, vocês ficaram 18 meses vazios, que sacanagem é essa? Vai ter uma briga, uma grita agora. Mas muito possivelmente, passado o Carnaval 2022, a gente entra de novo em períodos de acomodação. Sua pergunta foi, o que ficou? Né? Eu acho que o que ficou foi um avanço na comunicação. As empresas e os produtos passaram a conseguir chegar melhor no consumidor, especialmente pelas redes sociais. Uma dimensão de negociação de preço muito boa também, mas que a gente não vai ver muito agora, porque, né, tá demanda tá estourando. Porém, eu tenho a sensação de que a gente mais ainda valorizou os momentos de poder viajar ou mesmo de trabalhar e viajar. Então, quem consegue manter o seu trabalho com internet e computador vai poder ir explorando outros destinos, outros hotéis e permanecer produtivo. Então... Mas tem alguns nichos que devem ser, por exemplo, corporativo. Assim, as pessoas vão voltar a fazer um pitch pessoalmente ou o primeiro papo você já faz virtualmente? Como que isso afeta a cadeia? Eu, pessoalmente, aposto numa segmentação etária. Então, é assim, empresas que tenham nas duas pontas, né? Então, quem está chamando os prestadores de serviço e quem está concorrendo ao serviço,
Se forem mais jovens e mais afeitos a permanecer na tecnologia, você vai ter um uso muito mais racional dos recursos. Quando a gente muda para uma faixa etária acima ali dos 50, tem eu não sei se é um desespero, mas uma ânsia para voltar, que eu atribuo muito até a uma coisa meio machista, que é assim, tem muito homem que não aguenta mais ficar em casa e não vê a hora que a empresa peça para que ele faça viagem de negócio para se afastar um pouco da rotina, família, filhos e etc. Não há nenhum documento oficial com estatísticas que diga que turismo de negócios volte 100% como era. Por quê? As empresas perceberam que somos todos produtivos online. A gente, para preservar nossos empregos, continuou trabalhando bonitinho, fez o que precisava aqui. Então, nós também advogamos com o nosso desempenho contra algumas viagens. Se houver avanço da consciência ambiental, você vai pensar na sua pegada de carbono, na sua pegada ecológica, vai dizer, para que eu vou fazer um voo ou 2 voos para uma reunião de 45 minutos que eu posso tranquilamente fazer online. Mas, para agora, eventos sociais, corporativos com aspecto social, então reunião de confraternização, batemos a meta, vamos premiar, vocês foram super comportados, ai que bom, todo mundo se vacinou, ninguém morreu, etc. Isso eu acho que vai acontecer. Mas congressos, feiras, eu pergunto isso, hoje eu estive no meu primeiro congresso, fui palestrar no congresso presencial nos últimos 2 anos. E foi bom para você? Eu adorei, né? Eu adorei ver gente, todo mundo de máscara, protocolos sanitários, etc. Eu adorei, mas também, vamos ser bem justos, era um congresso de médicos. Então, eu acho que eles estão vacinados há muito mais tempo, né? Tem todas essas questões. Eu não consigo fechar essa questão. Eu acho que a gente tem grupos de pessoas para todos os interesses. Eu não imagino que a gente vai ter as mesmas audiências e a mesma predisposição a pagar para participar de algumas coisas. Então, eu ouvi uma colega me dizendo uma coisa e ela me convenceu. Ela disse assim, palestras que eu assistia para ampliar conhecimento, ou seja, não era para networking, mas era para aprender. Se for transmitido online, eu prefiro ficar de pijama ouvindo em casa, porque eu faço as mesmas anotações e meu processo de aprendizado não é tão diferente. Agora, se é um evento onde possivelmente vai ter um show ou eu vou ter a chance de me apresentar pessoalmente para alguém, fazer o elevator pitch, né? Eu tenho 5 minutos para conseguir ganhar um pouco mais da atenção ou se fazer conhecer, acho que a gente vai ter isso de volta. Do ponto de vista mais frio, olhando a cidade de São Paulo, a cidade de Curitiba, por exemplo, são cidades que não recuperam a sua integralidade como ela era, mas você vê, São Paulo já está correndo com muito programa de entretenimento, de gastronomia, etc., que ocupa os hotéis. Sim. Pode não ocupar o setor de eventos de cara, mas o pessoal tá realmente sendo criativo para propor outras coisas. Agora, pensa Brasília. Brasília é uma cidade de mentalidade mais idosa. E esse idosa eu não queria que saísse preconceituoso, mas é assim... conversas pessoais para não ser gravada, o acordo, os pleitos que eu preciso fazer. Então, os voos para Brasília estão todos lotados, os hotéis estão lotados e a dinâmica da cidade vai preservar essa lógica do presencial. O lobby verbal. Sim, sim. O estar lá e se fazer presente, e, enfim, né? Ser reconhecido, ser ouvido. Não sei se a gente vai substituir isso por online. Eu queria que fosse, porque acho que caberia, mas... E agora, para a gente finalizar, se você pudesse viajar para um lugar hoje, para onde seria? Primeiro, você gosta de viajar? Imagino que sim, né? Olha, é muito, muito curioso, porque assim, eu adoro viajar, mas eu não gosto da viagem em si. O processo do deslocamento me deixa muito incômoda. Mas eu não gosto da ideia de testar, como chama? Desintegralizador, como que é? Tipo, você sai daqui... Teletransporte, esse mesmo, obrigado. Então, assim, eu teria que continuar lidando com aviões, etc. Meu lugar do coração é Londres, que é onde mora meu afilhado querido, e acho que é o lugar mais legal do mundo pra gente estar. Então, se eu pudesse, já posso, né? Porque o Boris Johnson autorizou, mas aí fica uma questão financeira para ser trabalhada. E aqui no Brasil eu tô absolutamente... pronta para ir para Natal, para o Rio Grande do Norte, para onde tiver, porque foi o estado que teve o melhor
trabalho de preparar o destino para receber pós-pandemia, de convidar turistas brasileiros e estrangeiros, e tudo que foi feito em Natal, em Pipa, em São Miguel do Gostoso, tá pegando muito bem. Eu quero ir lá ver. E o Bruno da Improtur participa do nosso filme também. Querido, né? Ele é muito ponta firme, gente. Ele é um cara muito jovem, muito antenado, foi a Embratur, entendeu as dinâmicas e colocou em prática o que a gente precisava. Então, é um destino que vale a pena. Muito bom. Bom, se eu pudesse ir para qualquer lugar hoje, eu não sei. Acho que eu ia para a Espanha ver minha família mesmo. Nada como também comer umas tapas, né? Uma paellinha. Delícia. Nossa, de cada dia. Bom, muito obrigada pela presença de ambos aqui, agradeço imensamente. E a você que acompanha o nosso Não Podcast, não deixe de seguir a Monet nas redes sociais, @InvistaMonet, com 2 T's no final, e a gente se vê na semana que vem. Até!